Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos à imprensa, aos internautas, plateia que se faz presente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero falar de um assunto que, há um tempo atrás, o vereador Tirso também levantou aqui, relacionado ao aterro sanitário, que era importante dar uma atenção especial lá, que eu entrei fazendo umas visitas lá, e a situação não está muito legal. Então, eu acho que é melhor nós prevenirmos lá, dar uma atenção legal para a operação e os cuidados com aquele caso que aconteceu lá do chorume lá. Está sendo bombeado por um compartimento que foi feito em cima, dentro do aterro agora também. Não tem nenhuma proteção, nada. Então tem que ter um certo cuidado com o que está acontecendo lá, porque daqui a um pouco pode complicar a coisa mais ainda. E nós não temos como deixar de colocar o lixo ali, porque foi feito todo esse investimento. Então a coisa tem que acontecer da melhor forma possível. Então eu peço para o líder de bancada e o líder de governo aí, para que converse com o pessoal responsável, para que dê uma atenção melhor, até porque está tramitando um projeto aí, talvez de transferir isso para o SAMAI, então é bom deixar regularzinho já para não ter nenhum tipo de problema. O outro assunto que a gente vai conversar aqui também agora, eu já venho falando há meses sobre isso. No último dia 11 eu me manifestei sobre a questão da saúde, impostos de saúde. Sou cobrado quase que diariamente por moradores. Hoje, então, eu até conversei com alguns deles, da localidade do bairro Alpino e da Vila São Paulo, que estão hoje aqui presentes, para falar da situação crítica que está acontecendo com os médicos. A gente sabe que tem comentários aqui que parece que a prefeitura vai querer aderir a um plano aí de mais médicos, não sei o quê, só que precisa demorar tanto tempo, tanta gente sofrer com isso, para a situação chegar nesse ponto. E quanto tempo isso pode chegar a acontecer? Então a situação está muito delicada. A gente fez visitas com o vereador Voltrobo em vários postos de saúde, a situação não está nada melhor. Hoje ainda, a situação se encontra que tem cartazes em alguns postos dizendo que tem tantas consultas por tal dia, mas o médico não aparece meses lá naqueles postos. Então, tem que ser tomada alguma atitude para melhorar isso aqui, porque a comunidade está aqui. Eu disse, cobra a gente todo dia, está vindo cobrança. Então, vem lá na Câmara, Márcio, os vereadores não estão fazendo nada, não estão cobrando nada. Eu disse, tá bom, então vocês cheguem lá, para vocês verem. Essa postura que eu estou tendo aqui hoje, eu tive no dia 11 de novembro também, cobrando. Quer uma parte, vereador? Me permite uma parte aí? Sim. O que tem acontecido aí com a falta dos médicos, daí eles estão fazendo rodízio, né? Semanalmente eles vão fazer uma visita no posto para atender essa falta. Só que o que tem acontecido? O pessoal chega lá às 5 horas da manhã, muitas vezes, chega lá, hoje não vai ter médico. Daí 15, 16 pessoas lá esperando na fila, e daí tem que voltar para casa, porque simplesmente esquece de colocar o cartaz lá, avisando que o médico está faltando, e daí as pessoas ficam revoltadas, porque imagina, vocês ficarem esperando daí das 5 da manhã até as 7 ali, daí chegar ali, não tem médico. E agora o que vão fazer? Você tem que ir para casa, tem que voltar outro dia. Então tá difícil mesmo essa situação aí. A gente conversou aquele dia que alguns médicos... Sim, senhor? Uma parte, vereador. Sim. Eu acho que é mais um sinal, né, que demonstra que assim, o PSF sozinho não funciona, né? A parte da saúde, dos diretores atuais, ou de quem está lidando com isso, tem que realmente fazer aquilo que já era sugestão há muito tempo, que é o casamento dos sistemas, né? Enquanto fica isolado o PSF, fica existindo essa situação. Fica na dependência do médico fazer aquelas 40 horas obrigatoriamente, às vezes fica na dependência o posto de saúde de um médico apenas, e quando esse resolve mudar de cidade porque tem uma oferta melhor de trabalho, é isso que acontece. E até a hora que vai fazer um novo concurso, ou vai chamar uma nova pessoa, vai ficar essa lacuna sem nenhum médico. Então, enquanto não casar os dois sistemas, esses problemas vão continuar. Nós temos que ter o médico do PSF, mas temos que ter o clínico, o pediatra e o ginecologista atendendo lá, né, de uma forma intermediária, pelo menos o clínico, que daí vai poder dar suporte ao funcionamento do PSF. O PSF isolado acaba dando esses transtornos. Assim como também aquele problema da territorialidade, né? Que uma rua fica a 500 metros do posto de saúde, mas ele acaba tendo que ir sendo atendido, às vezes, no outro posto, a 5 quilômetros da casa dele. E isso é difícil para as pessoas entenderem.
Então, está mais do que na hora de ser repensado esse modelo e ser repensado logo, né? Manter o PSF, mas fazer o casamento dos sistemas. Enquanto não fizer isso, esses problemas vão continuar. Tá? Isso serve de alerta para a atual Secretaria da Saúde e para os atuais dirigentes para que isso se resolva. Obrigado. Obrigado, vereador. Tem bastante conhecimento de causa. Então, a comunidade não aguenta mais a situação que se encontra hoje. Então, a gente é vereador, está na rua o dia todo, conversando com pessoas de tudo quanto é lado, a cobrança acontece e nós temos que repassar para os responsáveis dessas áreas. Outra coisa que também me deixou bastante frustrado, é mais um projeto que não foi dado continuidade. Projeto este muito bom, que funcionava no tempo do governo Magno, e também a gente teve muita cobrança, que foi desativado esse ano, não foi dado continuidade em nada. E era um projeto de grande importância, projeto da pedagogia hospitalar, onde tinha uma pessoa, que foi criado esse projeto no período do governo Magno, que dava atenção para os alunos lá, para as crianças internadas no hospital. Era 2 dias, para ser 2 dias de manhã e 3 à tarde, 5 dias por semana, para as crianças que eram internadas no Hospital e Maternidade Sagrada Família. E isso ajudava muito. Eu conversei com os médicos, pediatras, e eles mesmos colocaram que era muito importante, melhorava muito para a recuperação das crianças que estavam enfermas lá. Isso ajudava muito as mães que tinham que ficar o dia todo, às vezes era semanas, com as crianças lá no hospital, e tinha uma sala específica, a sala estava lá, a gente conversou com a direção do hospital, visitamos o ambiente, onde tinha a estrutura toda para essa finalidade, e o atual governo simplesmente não deu bola e abortou esse trabalho. Eu acho que era um trabalho muito importante. Pode falar, senhor vereador Fernando Mal. Senhor vereador, essa pedagogia hospitalar foi criada no meu governo, com profissionais habilitados. Na época do governo Magno, foi colocado estagiários. O sistema do pedagogia hospitalar foi esvaziado em razão disso. Continuou funcionando, mas não era nos mesmos moldes que foi pensado originalmente. Então, foi criado no meu governo, o prefeito Magno deu continuidade, mas apenas com estagiários, só para fazer essa referência. Não foi assim que aconteceu. Nós conversamos com a direção do hospital hoje. Realmente ela colocou. Fala, Votrobo, o que ela falou? A gente conversou com a dona Zélia hoje lá e realmente mesmo a situação lá tá crítica mesmo e eles pedem urgentemente a volta desse projeto. Porque o que tem acontecido? As crianças ficam lá às vezes 15, 20 dias internados e daí retoma a escola e acaba sendo prejudicado, porque não tem acompanhamento escolar. Daí começa a perder matéria, e daí chega lá um certo ponto que não se entende mais nada. Então, e a gente vê que tem uma estrutura boa lá no hospital, lá é bem legal, só que se ninguém... E daí a dona Zélia falou assim que no começo do ano até a própria administração e a secretaria ali de educação foram até o hospital ver a sala para dar continuidade no projeto. Mas até hoje ninguém voltou mais lá. Então ela falou, não adianta só vir ver e não voltar. Então já se passaram 11 meses e não aconteceu nada. E ela comentou que o primeiro projeto que foi iniciado, o pessoal comentou, não teve o sucesso que o segundo teve. Que o segundo teve uma aceitação muito melhor. Os próprios médicos com quem a gente conversou, os médicos disseram que o segundo projeto que teve, esse foi adaptado no governo do Magno, esse funcionou bem melhor. Tanto é que todos os médicos falam que sentem falta disso, porque o resultado que isso dava era muito importante. Então a gente pede para que o executivo dê uma atenção. Final de ano não tem mais como, mas no começo do ano pode implantar esse projeto de volta. A pessoa que estava lá, ela era uma pessoa contratada, mas era muito preparado para essa função e fazia um trabalho fantástico, que as crianças se recuperavam muito mais rápido do que quando elas estão só com o atendimento normal. Obrigado, presidente.